Nós vamos fazer a leitura no segundo livro dos Reis, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se vou sarar dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei da Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram ao rei e lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem peludo, com um cinto de couro na cintura. Então ele disse: é Elias, o tesbita. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder estar diante da sua palavra, ouvir a sua voz. Fala conosco mais uma vez, como o Senhor fez outrora, e nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vai fazer um exercício comigo agora. Você vai se imaginar no seu leito de morte. Pode ser lá na sua casa, pode ser num hospital, pode ser passando mal em algum lugar. Você vai se imaginar ali. E você vai ter uma última oportunidade de pedir alguma coisa. O que você pediria? No seu leito de morte, suas últimas frases, o que você pediria? A gente não gosta de pensar nisso, né? A gente não pensa muito na morte. Muito mais do que o sexo, a morte é um tabu na nossa sociedade. O Tim Keller tem um livro chamado Nascimento, Casamento e Morte, onde ele tem 2 belíssimos capítulos sobre a morte. E ele começa a mostrar como que nós temos muita dificuldade de falar sobre a morte. Nós temos muita dificuldade de conviver com a morte. Parte da hospitalização da morte, as pessoas, os nossos entes queridos morrerem no hospital, é porque a gente perdeu o costume das pessoas falecerem em casa. Só que eu quero que vocês pensem nisso, porque pensar no último pedido de alguém, o último suspiro da vontade de qualquer um de nós, revelaria muito sobre a nossa confiança e sobre o nosso coração. O texto que nós lemos hoje vai falar exatamente sobre isso. Sobre um rei na sua cama fazendo um último pedido. E é muito interessante porque o livro dos reis é só um livro. A gente dividiu ele didaticamente, mas originalmente era um rolo só. Muito provavelmente tinha o primeiro livro do rei, o segundo livro do rei, porque era um rolo grande, difícil de carregar e de manusear. Mas é muito interessante que o primeiro Reis começa com o rei na cama, Davi. Vocês se lembram muito bem. Houve grande rebuliço aqui quando ele pediu para trazer uma jovem para esquentá-lo. As mulheres aqui ficaram revoltadas com o rei na sua velhice, procurando esse tipo de coisa. E agora a segunda parte do livro dos reis começa também com o rei na cama. Nós estamos encerrando uma dinastia, 3 homens, 3 reis em Israel, no Reino do Norte, que a gente chama de dinastia de Onri, que é o rei dos mais famosos reis, que a gente tem mais dados arqueológicos sobre ele fora da Escritura. Muitas pessoas o conhecem, apesar da Escritura gastar 6, 7 linhas para falar quem é Onri. Foi um rei mau aos olhos do Senhor, e depois o seu filho Acabe foi um rei pior. E o ministério de Elias
começa junto com o reinado de Acabe ali no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis e vai até o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. A gente teve um parêntese, um interlúdio em que Elias desaparece, não se fala mais nele. Nós aqui nos concentramos um pouco na narrativa paralela de um outro rei no norte, Jeroboão, que reinou junto de Acabe. E agora a gente volta para encerrar esse ciclo das profecias de Elias e para que a gente aqui veja de novo essa casa que está sob maldição, desde o que aconteceu ali no Monte Carmelo, em que Elias desafia os profetas de Baal, que Jezabel, esposa de Acabe, havia levado para Samaria, em que ele pede para eles orarem, invocarem o nome de Baal, e nada acontece, então desce fogo dos céus, e Yahvé se mostra de novo Deus verdadeiro, ele passa ao fio da espada todos os profetas de Baal, esperando o quê? Arrependimento da casa de Acabe, renovação da casa de Onri. E o que acontece? Mais pecado, mais obstinação. Então Elias dirige-se a Deus e diz: olha, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho mais o que fazer. Pode me matar. O que eu tinha para fazer, eu fiz. E Deus recebe aquela acusação de Elias contra a casa de Acabe. Diz: você não vai morrer. Eu vou levantar outras 3 espadas. Uma delas é Eliseu, um profeta que acompanha Elias. E a casa de Acabe está sob julgamento. Nós estamos diante, então, dessa narrativa, que é uma narrativa muito interessante, que começa no capítulo 17, com Elias aparecendo de maneira repentina e deixando a sua terra, e termina no capítulo 2 com Elias também repentinamente deixando a terra numa carruagem de fogo. Vocês vão ver na semana que vem que há relato de novo de fogo descendo dos céus, como também no começo do ministério de Elias. Há um ciclo de narrativas aqui que o historiador dos reis está nos conduzindo. E Acasias apareceu no finalzinho do livro dos reis, e é sempre as primeiras aparições de qualquer personagem, de qualquer pessoa na escritura, são sempre aparições paradigmáticas, no sentido de que elas dizem quem é aquela pessoa, o que é a sua característica principal, e em Acasias ele era puramente mau. Não havia nada de bom aos olhos do Senhor, reinou pouco tempo, alguém que adorou e serviu Baal, não se arrependeu diante de tudo o que ele viu acontecendo com seu pai, teve uma gestão no seu reinado ímpia, uma religião ímpia, e o texto termina dizendo que a destinação dele também estava traçada. E aí então terminou a narrativa, o episódio anterior dessa grande série que nós estamos, terminou com uma tensão sobre o que se esperar da vida de uma pessoa que está com um alvo nas costas, que arrumou inimizade contra Deus. O que vai ser da vida dele? O que vai acontecer com ele? E aí então começa esse relato que a gente acabou de ler. De novo, ele vai reinar e adoecer, aí depois ele vai mandar mensageiros para encontrar Elias, aí vem um mensageiro de Deus por meio de Elias, as palavras de Deus, depois ele envia de novo pessoas para pegar Elias e ele finalmente morre. Há uma estrutura também aqui, quiasmática, que a gente chama, que o centro da mensagem é justamente esse texto aqui. Então, não tem erro para a gente tentar determinar qual que é o tema dessa passagem que a gente leu. O tema que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite é quando não há Deus para consultar. Essa expressão que a gente viu no versículo 3, versículo 6, vai aparecer no versículo 16, ela é repetida. É muito interessante que os mensageiros repetem palavra por palavra do que Elias falou para eles. Geralmente tem acréscimos, tem decréscimos, mas aqui, ipsis literis, é apresentado de novo. Há uma ênfase do autor querendo mostrar que o centro da mensagem é isso. O que significa não ter o Senhor para consultar? O que significa morar numa cidade, reinar num território onde não há Deus para ser consultado? O que significa a cidade dos homens não ter o Senhor para recorrer? O que acontece? O que isso significa para mim e para você? A gente pode dividir o texto em 3 coisas. Basicamente, a gente pode entender que não ter o Senhor para recorrer significa enfrentar 3 coisas. Enfrentar a ira, enfrentar a dúvida e enfrentar a palavra. Alguém que não tem o Senhor, Deus e Pai de Jesus, para recorrer,
ele vai ter que enfrentar a ira, a dúvida e a palavra de Deus. Agora veja, antes da gente considerar cada uma delas, é muito importante a gente não fazer uma leitura meramente moralista do tema. Fazer uma leitura do tipo, Acasias fez isso e se deu mal, então para a gente se dar bem, é só a gente não fazer isso. Se ele não buscou o Senhor, é só a gente buscar o Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o texto, a gente perderia muita riqueza dele, se a gente não o encaixasse, essa pequena história da vida de Acasias, esses 2 anos que ele reinou, dentro da grande história do reino de Deus. Porque há um padrão sendo repetido aqui. Todas as vezes que a gente tem um rei novo, a gente tem um novo regente, a gente tem um novo corregente no reino de Deus. Deus ainda é o rei sobre Israel, Deus é o rei sobre Judá, Deus é o rei de toda a terra. A gente tem um corregente, a gente tem um novo Adão, um segundo Adão, um novo Adão que tem as expectativas sobre ele, dele cuidar, ocupar a terra, protegê-la. E o texto começa mostrando que rebelião, morte, doença o acometem. É um novo Adão que falha. É um novo Adão que, a semelhança do primeiro Adão, colocado por Deus ali para reinar, não conseguiu subjugar a terra e os moabitas se revoltaram contra ele, não conseguiu adorar o Deus verdadeiro e se entregou aos ídolos e falhou diante da palavra de Deus, dos termos na aliança com Deus. Uma vez mais a esperança de Israel vai por água abaixo, com um rei que não consegue atingir as expectativas que aquele povo tinha, de novo reinar em paz e justiça, como um dia os seus pais reinaram. O autor, de novo, está gerando expectativas, o autor, de novo, está criando um imaginário de um rei, de um outro Adão, que não só não estivesse debaixo da ira de Deus, mas que conseguisse tirar o povo da ira de Deus. Que fosse um rei que não só tivesse certezas, mas que não deixasse dúvida nenhuma pairar sobre a cabeça do povo. Um novo rei que não fosse só capaz de ouvir a palavra de Deus, mas que ele conseguisse comunicar a palavra de Deus. E Acasias falha miseravelmente nesses 3 pontos. Mas o evangelho, a boa notícia no livro dos reis, é que um outro rei, chamado Jesus de Nazaré, o Messias, não só nunca esteve debaixo da ira de Deus, como nos tirou da ira de Deus. Não só nunca duvidou de nenhuma palavra do Pai, mas alimentava-se dela e nos deu certezas, para que a gente não tivesse dúvida de nada. Que não só era portador da palavra de Deus, mas ele mesmo era a palavra. A boa notícia é que todas essas expectativas frustradas de Acasias foram encontradas e satisfeitas em Cristo Jesus. Então a gente aprende muito sobre Cristo neste texto. Porque o padrão, o paradigma, o exemplo de um bom rei, do que se espera de um rei, aparece aqui de maneira negativa, de uma maneira antitética, mas aparece aqui. E a gente mostra como que os reis, os corregentes, os habitantes das cidades dos homens estão perdidos quando eles não têm o Senhor para recorrer. O Senhor Jesus tinha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então volte seus olhos de novo para o texto e vamos ver em primeiro lugar. Quem não tem o Senhor para recorrer fica entregue à ira. Veja, versículo 1 e 2. Aqui no versículo 1 e 2, o autor começa listando uma série de acontecimentos. Veja aí no seu texto que, em sua sequência, quando ele vai aparecendo uma atrás da outra, fica evidente a narrativa de decadência da família de Omri. Nós estamos nos últimos momentos dessa casa. Primeiro, fala da morte de Acabe. Depois da morte de Acabe. Ou seja, quando um rei, que por pior que ele tenha sido, reinou muito tempo, um rei que foi confrontado várias vezes com a palavra de Deus, um rei que teve várias oportunidades de poder arrepender-se, ele agora morreu. Foi uma morte, e foi uma morte que mostrava de maneira clara a ira de Deus. Porque Deus o confrontou várias vezes, ele se irava com a palavra de Deus, ele antagonizava com a palavra de Deus, e ele morreu conforme a palavra de Deus diz que ele morreria. Era um sinal da ira de Deus, depois da morte dele. Só que não parou por aí. Além disso, depois da morte dele, os moabitas se revoltaram contra Israel. Moabe era do domínio de Israel
desde o reinado de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 8, narra como Davi o subjugou por causa de uma profecia de Balaão em Números 24. Quando ele disse, olha, eu não posso amaldiçoar, pelo contrário, Deus os abençoará e vocês serão servos dele. Havia uma palavra de Deus que o povo de Deus iria subjugá-los. E desde Davi os subjugava, mas com a morte de Acabe, simplesmente a ira de Deus se acendeu e como consequência, Moabe se revolta. Trata-se de perdas evidentes, perda de território, perda de domínio, perda econômica. Nós vamos ver no próximo capítulo que os impostos que Moabe pagava para Israel eram 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. O que está acontecendo aqui é que Acasias viu seu pai morrer como fruto da ira de Deus, viu parte do seu território ir embora como parte da ira de Deus, e aí, para terminar, Acasias cai. Ele está lá no segundo, terceiro andar da sua casa, não sabemos. Fortuitamente, ele tem um acidente doméstico. Ele cai dentre as grades e fica ferido. Talvez ele tenha encarado isso de uma maneira fortuita, ao acaso, mas nós vamos ver que nada disso era acaso. Porque o que o autor, o historiador dos livros dos reis, está querendo nos ensinar é que quando você não tem o Senhor para poder chamar, quando você não tem o Senhor para recorrer, você está entregue a enfrentar a ira de Deus. Cada um desses elementos aqui colocados pelo autor, nós estamos diante de uma incontornável verdade de que política, economia, inclusive a nossa vida pessoal, nossa saúde, são sempre conduzidas, controladas pelo Senhor. Dependem do Senhor. Nós estamos aqui diante de fatalidades externas e internas, domésticas e exteriores. Da política interna e da política exterior. Claramente, não ter o Senhor para recorrer significa enfrentar a ira dele sozinho. Acasias estava debaixo da ira dele. E ele estava debaixo da ira dele desde que, no capítulo anterior, ele resolveu adorar e servir Baal, trazendo sobre si inimidade. Veja como é que o texto terminou. 1 Reis, capítulo 22, versículos 52 a 54. Reinou então Acasias sobre Israel, serviu, adorou Baal, andou nos caminhos do seu pai. Aí começa, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Então o que aconteceu? Alguém que vive essa vida. Então, seu pai morre, seus inimigos se revoltam, ele cai, ira. Ele está querendo estabelecer aqui uma relação de causa e efeito. Da ira, viver debaixo da ira. E quanto a nós, a pergunta é essa. Nós temos nos perguntado, não tem Deus aqui em Israel para ser consultado? Não tem Deus no meio do povo dele para ser consultado? Não tem Deus em Goiânia para ser consultado? Não tem Deus nessa casa aqui para ser consultado? Nessa empresa aqui não tem um Senhor para ser consultado? Nós vivemos numa espécie de ateísmo prático. Um ateísmo não filosófico, não teórico, mas prático. Vivemos como se Deus não pudesse ser consultado. Como é que isso se dá? As notícias, a política, para a gente pegar os mesmos temas aqui, elas nos transtornam. As instabilidades do mercado, elas nos deixam assim preocupados, atemorizados. A falta de saúde nossa, dos nossos filhos, nos preocupa. Como é que a gente encara cada um desses acontecimentos? Como coisas fortuitas? Um acidente, sofreu um acidente, caiu. Ou a gente consegue enxergar a mão do Senhor em cada um desses acontecimentos externos e internos? Não ter o Senhor a quem recorrer não significa que a gente está neutro. Como se eu não escolher o Senhor, eu posso lidar com meus problemas sozinhos. Não significa você estar diante do mundo de peito aberto para resolver os seus problemas da sua maneira, de enxergar a política, a economia, a sua vida pessoal. Não tem essa possibilidade. Ou você recorre ao Senhor, ou você está debaixo da ira do Senhor. Não tem neutralidade. Não tem como você não recorrer ao Senhor e ficar indiferente ao Senhor. Significa estar do lado errado. Significa ter que enfrentar tudo isso, política, economia, saúde, e o Senhor, que é o pior.
Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A gente suprime, a gente abafa, a gente desarticula a verdade pela injustiça. Agora, a boa notícia, o evangelho, é que estar em Cristo significa sair debaixo da ira de Deus. Estar em Cristo, poder recorrer a Cristo, é sair debaixo da sua ira e nada mais preocupar você. O mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo no capítulo 9 de Romanos, ele vai dizer: que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Ou então em João 3:36, por isso quem crê no Filho tem vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O dia de recorrer ao Senhor é hoje. O dia de voltar-se ao Senhor é agora. Porque sem Ele, sem recorrer a Ele, a gente permanece debaixo da sua ira. Esse é o primeiro ponto do texto. Agora o texto continua. Não é só isso. Não ter o Senhor para recorrer também significa enfrentar a ira, mas agora também significa enfrentar a dúvida. Veja a segunda parte do versículo 2 aí na sua Bíblia. Depois de tudo isso, depois da queda, da enfermidade, da política externa descontrolada, então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se eu vou sarar dessa doença. Casias no leito de morte, sem saber o que lhe aconteceria, cheio de dúvidas, manda mensageiros para irem fazer uma consulta numa cidade chamada Ecrom, uma cidade dos filisteus, fora, ali na fronteira de Judá. Lembra que Davi, por muito tempo, lidou com o pessoal de Ecrom, mandou eles consultarem um deus deles chamado Baal-Zebub. E o intuito dessa consulta era sanar uma dúvida que ele tinha. Se ele iria ficar bem, se ele iria se recuperar da sua enfermidade. Parece que a sua queda foi duríssima, ele fica acamado, então ele tem uma dúvida. Agora, esse trecho da narrativa, essa linha aqui da narrativa, ela foi bem construída para comunicar como que uma pessoa que não tem o Senhor para recorrer, ela está profundamente afundada em incertezas, cheias de dúvida. Primeiro, porque Acasias tem dúvida de saber como é que ele vai resolver essa questão. E aí ele escolhe, de uma maneira muito inteligente, procurar Baal numa atitude duvidosa, absolutamente duvidosa. Por quê? Por que ele recorreu a Baal? Vocês se lembram muito bem, e todas essas narrativas de Elias têm isso no pano de fundo. Baal era um deus do Antigo Oriente Próximo, da mitologia hitita, que era um príncipe, um deus que ele tinha uma vida em que ele revivia, ele enfrentava um outro deus que era a morte, chamado Mote, aí ele morria e depois ele nascia de novo. Isso no mundo antigo chama de eterno retorno do mesmo. O que é isso? Ele segue o fluxo da fertilidade, segue o fluxo de nascimento e morte agrícola. É uma sociedade agrícola, com uma mitologia, uma poesia ligada a isso, seus mitos e a sua poesia ligada a isso. Então Baal, de certa maneira, é um deus da fertilidade, é um deus da vida. Por quê? Porque ele enfrenta a morte e ele revive. Então, a tendência das pessoas ali, naquela região, era buscá-lo quando era uma questão de vida ou morte. Ele quer saber se ele vai viver. Ele quer saber se ele vai sair daquela cama, se ele vai se recuperar. Por isso ele manda buscar Baal. Só que isso aqui é tão absurdo, é tão tolo,
Porque Acasias viu tudo o que aconteceu desde o capítulo 17. Ele viu o seu pai recorrendo a Baal. E ele viu um profeta chamado Elias chegando e falou assim: não vai chover, 3 anos. Para vocês não terem dúvida de que não é que Baal está dormindo ou está acordado, que Baal está no período em que de fato não floresce nada, mas depois ele vai mandar as chuvas. Não vai chover, 3 anos e meio. E aí não chove. Todo mundo passa fome. Acasias com certeza passou dificuldade, porque o seu pai Acabe estava andando, procurando alimento para suas jumentas, em determinada altura. Ele viu no Carmelo, porque estava todo Israel lá, ele viu o que Elias fez com o sacerdote Baal. E aí ele tem uma ideia genial. No último suspiro dele, no leito de morte, ele fala: vai até os filisteus, na cidade de Ecrom, consultar Baal-Zebub, para ver se eu vou conseguir viver. Ele poderia ter se lembrado de uma história que todo rei de Israel conhecia e que eu e você também conhecemos, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, lá no começo do livro de Samuel, lembra? Tem as narrativas da Arca da Aliança, capítulo 4, 5, 6. Vocês lembram para onde que os filisteus pegaram a Arca da Aliança e levaram? Era uma cidade que chamava Ecrom. E quando a Arca da Aliança entra em Ecrom, sabe o que acontece? Pânico, tiro, gritaria, choro e ranger de dentes. A Arca da Aliança, aonde eles punham, o pessoal morria. Os deuses deles, as estátuas, caíam. E aí Acasias, assim, num brilhantismo que só o pecado consegue trazer, estou sendo irônico, tá? Ele pensa: eu vou consultar Ecrom, o Deus de Ecrom. O pecado, meus irmãos, ele é mais do que só revolta. Ele tem um pouco de tolice também, de irracionalidade. Por que alguém vai buscar ajuda ali? E, como eu disse para vocês, parece que eles construíram a narrativa para justamente favorecer esse sentimento de dúvida, de incerteza, com a designação que eles dão aqui a Baal. É uma designação incomum quando eles chamam ele de Baal-Zebub, que significa literalmente Senhor das Moscas, ou o Senhor de uma Mosca. Igual o romance do Senhor das Moscas. É mais provável que a palavra aqui fosse Baal-Zebub. Inclusive o nome que o Novo Testamento adota para falar dos demônios, não é? De onde veio o nosso Beelzebub. Porque as duas palavras são parecidas, é só a última letra, na transliteração é um B ou um L, Zebub ou Zebul. E que se fosse Zebul mesmo, a outra palavra seria o príncipe Baal, o Baal glorioso. A gente não sabe se é um erro do copista ou se de fato o copista estava brincando aqui com os leitores. Se ele estava mangando, como dizem, com o nome de Baal, se divertindo com o nome dele. Mandem buscar o Senhor das Moscas, um Deus pífio, pobre. O príncipe Baal, Baal glorioso, é um Senhor das Moscas. A própria narrativa deprecia essa atitude, essa decisão, coloca em dúvida o que ele está fazendo aqui, porque o autor do livro dos reis, ele está querendo me ensinar e te ensinar de que quem não consulta o Senhor está entregue à dúvida, está entregue à incerteza. Existe uma dimensão profunda de tolice no pecado. O pecado não é só rebelião, o pecado não é só vontade descontrolada, ele é irracional, ele é teimoso, ele é tolo. Acasias estava assim diante do que ele estava vendo como a sua última doença, e ele vai buscar ajuda a um Deus que já tinha se mostrado várias vezes, durante muito tempo, ineficaz, inútil, incapaz de se defender, e ele não aprendeu nada com isso. Ele não aprendeu com o erro dos seus pais, então ele vai aprender com os próprios erros. Ele não tem clareza, ele não tem certeza, não está claro para ele que Yahvé é muito melhor do que Baal. Ele não tem certeza de que Yahvé é o Senhor e que Yahvé faz o que Baal não faz. É porque o pecado traz essa teimosia, essa estupidez. Gente insistindo em coisas que simplesmente não funcionam. É nessas horas que a gente tem que perguntar: não tem Deus aqui nessa casa? Não tem Deus aqui nessa cidade? Não tem Deus aqui nessa família? Quantos de nós também, na tolice que é típica do pecado,
fica insistindo com coisas que a gente sabe que não vai resolver. Nós conhecemos o Senhor, sabemos o que o Senhor fez, nós já provamos da sua palavra, já fomos iluminados pelo seu Espírito. E a gente insiste em coisa que não tem futuro. A gente tem dúvidas, a gente não tem certeza, só dúvidas, só perguntas, só incerteza. A gente consulta gente que não tem nada a ver, vai procurar fora da igreja, fora do povo de Deus, ajuda, porque a gente quer saber do nosso futuro, a gente quer saber o que vai ser de nós. Estamos ansiosos por mensagens de gente que não é crente para nos ajudar a sair dessa. Isso é gente que não pode consultar o Senhor, ele está entregue à tolice, ele está entregue à dúvida. Não tem Deus nessa vida, não. Tem Deus aqui para a gente recorrer nesse casamento, nessa criação dessas crianças. O apóstolo João, depois que ele escreveu uma carta todinha a uma igreja que estava sendo confundida por falsos mestres, e ele vai, versículo por versículo, ajudando-os a ter certeza. Certeza quanto à obra de Cristo, certeza quanto à condição de pecado dele, certeza quanto ao perdão dos pecados. Ele termina a primeira epístola de João dizendo: estas coisas vos escrevi para que saibas e que tenham vida eterna e para que creiam no nome do Filho de Deus. Eu quero que vocês saiam da incerteza, eu quero que vocês saiam da dúvida e creiam. É diferente do propósito que ele escreveu o Evangelho. Ele termina o Evangelho de João falando: olha, eu escrevi essas coisas para que vocês possam crer. É a porta de entrada, é para vocês aprenderem a temer o Senhor. Aqui eu quero que vocês saibam e tenham vida eterna. O autor da carta aos Hebreus, depois dele começar lá no capítulo 7, falar sobre o sumo sacerdócio de Cristo, como Cristo era um sumo sacerdote maior, melhor, de uma ordem superior à ordem de Arão. E aí ele termina lá no capítulo 10 dizendo: cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tenham coragem de entrar na presença de Deus, tenham certeza. Porque quem não tem o Senhor para recorrer é que vive em dúvida. Quem não tem o Senhor para recorrer é que não sabe qual vai ser o seu futuro. É que lá no leito de morte fica em crise. É que lá no leito de morte fica desesperado e faz umas tolices dessa. Fala umas coisas absurdas dessa. Vai buscar ajuda nos lugares loucos desse. Porque o pecado é loucura. O pecado não é só descontrole emocional. O pecado não é só uma vontade na direção errada. Ele também é uma racionalidade entregue ao equívoco. Essa é a segunda lição do texto. Mas em terceiro e último lugar, não ter o Senhor para recorrer significa ter que enfrentar a sua ira, a dúvida, mas principalmente a sua palavra. Veja aí a partir do versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-se e vá encontrar com os mensageiros do rei da Samaria. Veja, o texto estabelece aqui um contraste dos mais fortes, dos mais impactantes, ditando de novo o tom do livro dos reis. É muito interessante que o segundo livro comece aqui, porque, de novo, o livro dos reis não é sobre os reis, mas sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus confrontando e avaliando esses reis. Se eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, ou se eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a palavra de Deus intervém no meio de toda essa patifaria que estava acontecendo aqui. E Acasias enviou mensageiros, a palavra aqui é a mesma. Uma está no plural, para consultar Baal, enquanto o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, é o mesmo termo. Ele está propositadamente estabelecendo um contraste aqui. Vários mensageiros foram enviados até Baal, e Baal não vai responder, porque Baal nem existe. Mas o Deus verdadeiro que existe, ele envia o seu mensageiro, o anjo do Senhor, que aqui não, mas em outros lugares aparece, recebe adoração. A gente tem muitos motivos, sim, de entender que se trata de uma aparição messiânica no Antigo Testamento. Isso é papo para outro dia. Ele envia o mensageiro do Senhor, e esse mensageiro, então, pega um profeta, um mensageiro, e lhe dá palavras para ele ir lá fazer uma consulta. Acasias manda mensageiros para fazer uma consulta e Yahvé manda um mensageiro para consultar Acasias. Veja, será que não tem Deus em Israel para que você esteja indo consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom,
Por isso assim diz o Senhor, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Se Acasias tinha dúvida, se Acasias não sabia como é que ia ser seu futuro, agora ele sabe. Não é bom, mas não resta dúvida, certamente você vai morrer. Não há, se você achava que você sofreu um acidente, que você escorregou dessa beirada dessa casa e caiu e está nessa cama, fortuitamente, ao acaso, saiba de uma coisa, dessa cama que você deitou, você não levanta. Porque você está indo atrás de Baal para ver se acha vida, mas quem dá vida e tira a vida sou eu. Sempre foi. Ele já tinha mostrado isso para o pai dele. Não tinha sido acidental e você não vai sair de lá. Essa palavra não é novidade. É muito interessante porque o autor usa a mesma estrutura gramatical de quando Elias aparece a primeira vez. Elias aparece do nada, levanta-se, vai lá e fala. Ele vai lá, fala e desaparece. Igual, a mesma coisa. Não é uma novidade. Não é um jeito diferente de Deus tratar os reis. A mesma coisa. Ele envia, ele fala e ele vai embora. Ele estava querendo vida. No primeiro caso, eles queriam chuva. Tiveram morte. E agora ele estava querendo saúde, vai morrer. Além disso, há um confronto aqui também entre mensageiros, como eu disse para vocês. O autor diz que vários mensageiros estavam indo para cumprir uma missão do rei. O rei mandou, aí de repente, no meio do caminho, Elias interrompe os mensageiros, fala assim, vocês vão enviar uma mensagem para Acabe. Você parou para pensar nisso? Eles obedecem, eles voltam. Ao invés de eles irem, eles voltam. Quando eles voltam, inclusive Acasias vira e fala assim, ué, por que vocês voltaram? Não deu tempo de chegar em Ecrom. Não deu tempo de fazer a consulta. Mais uma coisa deu errado. Meu pai morreu, os moabitas se levantaram, eu caí, eu estou doente, vocês foram fazer uma consulta e fracassaram, mais uma coisa errada. Eles falam assim, a gente tem uma mensagem do senhor. Não era para ter mensagem, era para vocês irem consultar. Essa cama aí que você deitou, você não vai levantar, não. Tem Deus aqui para você consultar, não para mandar a gente lá para Ecrom? E eles falam exatamente o que Elias os orientou falar. É muito interessante que Acasias está experimentando aqui o que Saul experimentou. Primeiro rei de Israel. Quando ele foi lá em 1 Samuel, capítulo 28, buscar a feiticeira de Endor, ele foi lá uma consulta, ele estava com medo, o reino dele estava escorrendo entre os seus dedos, e aí ele vai lá em busca de Samuel, Samuel aparece, e aí tem uma mensagem contrária do que ele queria. A mesma sina, porque quem não consulta o Senhor tem que enfrentar a sua palavra, a mesma. É muito interessante que quando Acasias perguntou, quem que falou isso? Ele não estava muito interessado só no conteúdo, ele estava preocupado em quem falou. Dependendo de quem falou, não estou nem aí, não. Eu quero saber de Baal Ecrom, lá de Ecrom, Baal Zebul. Foi um homem peludo, aí tá vestes peludas, mas literalmente ele tinha muito pelo mesmo. Com um cinto na cintura, pouca coisa, né? Ele falou assim, é Elias. Sabia quem era Elias. Todo mundo conhecia Elias. Era o terror de Israel, o perturbador de Israel. Ele não tinha dúvidas. E é muito interessante que quem falou isso, quem falou foi, assim diz o Senhor. E ele quer saber quem falou. Profeta e a sua mensagem misturam-se. O profeta é o portador da mensagem, tornou-se a mensagem, é a boca de Deus falando. Como hoje. Que o autor do livro dos reis está querendo nos ensinar é que aquele que não pode consultar o Senhor, ele está entregue a enfrentar a palavra de Deus. Há um padrão aqui. Essa narrativa ouvida pelos habitantes do mundo antigo seria absolutamente maluca. Porque no Antigo Oriente Próximo, o que mais tinha eram deuses. Ninguém seria sentenciado à morte só porque procurou um deus ao invés do outro. Havia, inclusive, uma política de pluralidade de deuses. Você tinha um deus aqui, um deus em casa, um deus público, não tinha problema. Ninguém queria exclusividade. Menos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Ele é exclusivista, ele é intolerante. Muito parecido com os nossos dias hoje. As pessoas não têm problema em você ser cristão, conquanto que você compartilhe das mesmas preferências idólatras na política, na economia, na ciência, na sexualidade, não tem problema você ser cristão. O grande problema é quando você diz da exclusividade da fé cristã.
Quando você não é assim um multiculturalista, um relativista religioso. Não ter o Senhor para consultar significa enfrentar o próprio Deus. Não só um mensageiro de Deus, não só um aviso de Deus, é o próprio Deus. Todas as vezes que eu e você deixamos de procurar o Senhor, isso desperta a ira de Deus, porque nós estamos dizendo assim, o Senhor não é capaz. O Senhor não é capaz de me ajudar aqui. O Senhor não é capaz, não é eficaz de lidar aqui no meu casamento. O Senhor não é capaz de lidar aqui na saúde dos meus filhos. O Senhor não é capaz de lidar aqui com essa situação. Vamos procurar lá em Ecrom. O que o profeta pergunta, não tem Deus aqui? Para você lá em Ecrom? Você acha mesmo que Ele é capaz? É Ele que vai trazer a resposta para você? Não tem Deus aqui? Essa pergunta precisa ecoar nas nossas cabeças todas as vezes que a gente estiver desesperado, pensando em fazer bobagens e irracionalidades que são típicas do pecado. Não tem Deus para me ajudar nisso aqui, não? Eu tenho que lidar com isso aqui mesmo com as minhas próprias mãos, com a minha esperteza, com a minha agilidade. Contém ironia de novo. Não tem Deus aqui para recorrer? Agora veja, por mais dura que fosse essa palavra, por mais terrível que aos ouvidos de Acasias possa ter soado, ainda era uma possibilidade dele se arrepender. Ele não tinha morrido. Deus falou que ele ia morrer. Ele não matou ainda, porque quando quer, vai lá e mata e pronto, acabou. Foi assim com o pai dele? Uma flecha atirada a esmo, matou. Flecha perdida. Primeiro caso de flecha perdida lá em Israel. Ele não matou. Então ele podia ter dobrado o joelho e falar assim, fui louco, estava cego, agora eu vejo, Yahvé é o Senhor, toma-me nas suas mãos. Ele não faz isso. Sabe o que ele vai fazer? Não vou te contar, só domingo que vem. Não, eu posso adiantar. Vai mandar, ele mandou mensageiros para Baal, eles voltaram. Aí ele vai mandar soldados atrás de Elias, para matar Elias. Porque ao invés de obedecer à palavra de Deus, ele vai fazer o quê? O que o apóstolo Paulo falou. A gente suprime a verdade pela injustiça. Então a palavra de Deus não está presa à boca de Elias. Não é matando Elias que ele vai ter o que ele queria. Elias, quando ele para aqueles mensageiros ali, ele está dando uma oportunidade para eles. Ele, inclusive, convenceu os mensageiros. Ele mudou os mensageiros. Eles estavam indo uma direção, eles voltaram para outra. Ele interrompeu a expedição da morte, a expedição da idolatria, trazendo uma palavra de vida para eles. Vocês querem vida? Vai lá então e fala para ele quem pode dar vida. Sou eu. Isso aqui é uma oportunidade. Eu me lembro muito de um pregador aqui no Brasil, há um tempo atrás, que ele falava que Jesus uma vez interrompeu também um cortejo da morte. Ele estava falando da saída de Jesus de Cafarnaum para Naim, quando ele encontra ali o velório de uma criança. Isso é narrado ali em Lucas. Eu vou ler para vocês. Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, e uma numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Veja um profeta maior e melhor do que Elias, que interrompeu um velório, já tinha falecido, a morte já tinha sido a última palavra para aquele jovem. O Senhor se compadeceu, interrompeu e falou assim, não chore, não é a última palavra, é possível, tem Senhor para se buscar hoje aqui. De novo, vencendo a morte, nós estamos hoje diante do mesmo Deus. Não tem Senhor para ser consultado, para vencer a morte aqui. Não é possível que a gente vai ter que lidar com ela com as nossas próprias mãos. No último dia, no último pedido, desesperado, lá no leito de morte, meu e seu, não precisa ser tolo, não precisa ser uma estultícia dessa.
ir atrás de falsos deuses, cheio de medo, cheio de incerteza, cheio de dúvidas quanto ao seu destino final. Eu e você não precisamos disso. O Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para que eu e você só tenhamos certeza, para que a gente não tenha mais medo e para que a gente possa viver uma vida que glorifique a Deus. Veja o que o povo fez quando viu aquilo que Jesus fez. Glorificaram a Deus, renderam glória ao nome dele. Deus visitou de novo o seu povo. O seu povo não está nas mãos de reis como Acasias. Nós temos um rei que se compadece de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Somos muito gratos ao Senhor, Deus, porque a morte não é a última palavra nas nossas vidas. Ainda que a gente morra, Deus, viveremos por causa de Cristo Jesus. Porque o Senhor visitou o seu povo de novo, com um profeta muito maior, muito melhor, mais intrépido do que Elias. Cristo Jesus, o Messias, te louvamos por ele. Nos tirou debaixo da ira, tirou o alvo que tinha nas nossas costas, da sua inimizade. Nos deu uma família, nos deu um pai, nos encheu de certezas, nos deu a sua palavra. Nós te louvamos por isso, Deus. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós todas as vezes que a gente não busca o Senhor. Tenha misericórdia de nós quando nas nossas casas, nas nossas cidades, nas nossas empresas, no nosso trabalho, nós buscamos outros deuses, outras confianças que não no Senhor. Perdoa-nos, Deus, por essa tolice. Perdoa-nos por insistir em coisas que não funcionam. Perdoa-nos insistir na morte, não na vida. Ajuda-nos, Deus. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso último, único e verdadeiro desejo. Tanto na vida quanto na morte, essa é a nossa esperança. A gente não pertence a nós mesmos, mas ao Senhor. Relembre-nos disso, momento após momento da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.